o que, que eu estou olhando, né, quando eu estou num cenário de épicos, funcionalidades. Depois de funcionalidades, eu tenho histórias de usuário, as tarefas que estão no nível de time e assim por diante. Então, se a gente fosse olhar para isso, né, gente, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte: quando eu olho para épicos, que são grandes entregas numa linha do tempo maior, então estou dizendo o seguinte: quando eu olho o épico, eu estou em uma camada estratégica, né? E aí, quem que geralmente costuma olhar para esse cenário estratégico? São os business owners, os patrocinadores, né? Em cenários, por exemplo, de frameworks e de ágil em escala, né? A gente tem os epic owners também, tem donos de épicos específicos. O Enterprise Agile Coach entra aqui também nessa estratégia justamente para conseguir drivar e ajudar, né, os business owners, os patrocinadores, a enxergar o valor de fato desses itens maiores. E aí os épicos, né, para o contexto do Azure DevOps aqui, como que a gente vai configurar um épico dentro do Azure? A gente vai configurar o épico sendo muito mais um cenário de roadmap, ou seja, aquela grande entrega. Então vamos olhar aqui, ó, de fato, quais são os épicos que eu teria numa plataforma de streaming. O agrupado de cadastros, né, é um épico, é um grande épico. Ou seja, o que, que pode ter aqui dentro? Cadastro de usuário, cadastro do catálogo da plataforma, o cadastro do fornecedor da plataforma. E numa linha do tempo, ele é maior do que funcionalidade e história de usuário. Então, por este motivo, eu coloquei aqui que a gente está olhando para um cenário estratégico de entrega de valor, né, em um cenário de roadmap, olhando sempre semestre, ano e assim por diante. Então, lembrando, épicos no cenário que a gente vai explorar aqui está olhando para uma linha do tempo. Ah, Sidney, mas lá no Scrum eu não tenho funcionalidade, né? Eu caio de épico direto para a história. Sim, é muito comum. Mas o Azure DevOps está estruturado para que a gente tenha um cenário de épico, um cenário de features, tá? E um cenário de histórias. Então, olhando para um contexto desse, estratégico, tático e operacional. Ou seja, onde estão os POs, os SMs e os times? Eles estão trabalhando em histórias de usuário, tarefas e correções de possíveis bugs. Né? Já no cenário aqui em cima, no tático, eu estou trabalhando com gerentes de produto, Agile Coaches, né? Olhando para um contexto de sempre múltiplos de time, né? Então, mais de 3 times, 4 times, 5 times, por exemplo. Então, o Agile Coach é o cara que ajuda aqui na camada tática. O Enterprise Agile Coach, ele ajuda na camada estratégica e os SMs ajudam, então, na camada operacional. Isso quer dizer que existe uma hierarquia aqui, então, Sidney? Não, não existe nenhuma hierarquia aqui. O Enterprise Agile Coach é par do Agile Coach, que é par do SM. Nenhum deles está num nível hierárquico maior ou menor. Eles estão olhando para contextos diferentes. Esse é um bom caminho para vocês pensarem sempre que vocês estiverem num contexto ágil. Né? A gente não deveria ter silos, hierarquia dentro do projeto ou do produto. Então, por esse motivo, eu só coloquei aqui para que a gente entenda as fatias que a gente vai trabalhar, mas que não existe hierarquia entre esses papéis. O PO e o SM e os times estão olhando muito mais para um cenário de entrega sprint a sprint, então trago aqui também, né? Sprint a sprint, qual valor eu gero? Então está no nível de time, faço a minha review, entrego o valor no final da sprint e assim por diante. Já aqui em cima, eu estou olhando para um cenário muito mais tático, que eu estou olhando para um trimestre, geralmente quarters, né? A cada trimestre, qual o grupo de funcionalidades que eu entrego dentro desse trimestre. Então, aqui eu olho para um cenário de features de trimestre, e aí eu já expliquei aqui o épico que eu estou olhando para um cenário de roadmap. Então, basicamente, contextualizado isso, gente, eu tenho algumas customizações que são necessárias fazer dentro do Azure para aceitar essa estrutura, né? E o Azure também já está pronto para alguns cenários. Então, por exemplo, quando eu crio um projeto dentro do Azure, ele me traz essa estrutura pronta? Não, ele não traz essa estrutura pronta. Eu preciso customizar a aplicação. Então, no nível maior, sempre olhando para épico, no nível intermediário, olhando para funcionalidades, e no nível de times mais operacional, olhando para histórias, tá? Baseado nisso, eu tenho aqui ó, a estrutura dentro da Azure. Diferente do Gira, né, um pouquinho, que a gente tem lá no Gira, tarefas, subtarefas, histórias, né, e épicos, no Azure DevOps, tudo é chamado de work items. Tá? Então, todo cara que você criar dentro, todo cardzão, todo item que você criar dentro do Azure DevOps, ele vai chamar de work item. E aí, quais tipos de work items você tem? Você customiza. Pode ter épico, pode ter feature, pode ter enablers, pode ter user stories, pode ter bugs, pode ter tarefas, pode ter qualquer um outro que você ache necessário implementar no teu projeto.